Marx, lá, já em 57, 58, vendo como expressão dessas contradições e antagonismos sociais, uma das suas expressões, as lutas de classes, e na sociedade burguesa, esse sistema de lutas de classes, é importante adentrar que Marx não falava em luta de classes, nem lutas de classe. Marx falava sempre em lutas de classes. Na ordem burguesa, as fundamentais dessas lutas se desenvolvem entre burguesia e proletariado. Marx diz, olha, essa daí é uma força motriz da história. Tudo bem, é uma força motriz da história. Como é que passa a luta de classe na fábrica? Na fábrica, aqui, ó, onde classicamente se produz o valor, é aqui, ó, que se cria a riqueza. A luta de classe aqui toma que forma? É saber quem é que vai ficar com o pedaço maior do excedente. Essa luta passa por onde? Pelo acordo da jornada de trabalho, e é essa que praticamente decide tudo, não é? Por que a classe operária sempre brigou pela redução da jornada? Não é porque ela é preguiçosa. Porque ela sabe que quanto mais ela reduzir o seu tempo de trabalho lá, ela tem a possibilidade de reduzir o tempo do trabalho excedente. Aqui, ó, a luta é saber quem é que vai controlar o excedente. É evidente que essa é a luta, esse é o eixo da luta, mas ela passa por outros caminhos, não é? Controle de parte do processo de trabalho, rigidez, ritmos. Mas o eixo o que é? Saber quem é que vai meter a mão naquilo que não é o consumo da força de trabalho. Esse é que é o pepino. É evidente que aqui, ó, os antagonistas são visíveis, são claros. Esse negócio aqui só tem dois lados. Não tem três não, viu? Olha como os marxistas são atrasados, né? Eles dividem a realidade num lado bom e num lado mau. Haja paciência, não é? Não se trata aqui da luta de bons e maus, não tem nada disso. Se trata de uma polaridade que é factual. Aqui, ó, a luta de classes passa entre o produtor direto e quem se apropria do excedente. Mas e aqui na escola? Luta de classes passa por aí? Se Marx tem razão, passa. Mas como é que passa? Não sei se vocês já protagonizaram isso. Eu estou há muitos anos na universidade, desde estudante, né? No meu tempo, a luta de classes passava por um certo segmento, que aliás hoje até ocupa altos postos no Executivo Federal, passava entre opressores e oprimidos. Opressores eram os professores e estudantes eram os oprimidos. Estou cansado de ver isso no processo, no falso processo de democratização da Universidade Brasileira. Eu sou contra a eleição direta de reitor com voto universal. Eu sou Zé Paulo Neto, RGM 271.207 SSPMG. Sou contra. Aí vem a garotada da esquerdalha, bota a mão na cintura, né? Normalmente aquela minha cabeludona, com aquele vestido hindu, e diz assim para mim, mas que coisa! Você quer eleição direta para presidente da República e não quer a mesma coisa para reitor. É isso mesmo, minha filha. Porque em instância eu escolho um presidente da República pela sua representatividade social e pelo seu programa político. Universidade não é sociedade, não é partido político. Aqui, ó, a mediação é a disputa pelos sistemas de excedente. Aqui, ó, a mediação é outra, é o saber, é o conhecimento. Então a luta de classe não pode passar aqui do mesmo jeito que passa ali. Aqui, ó,
A luta de classes não passa entre opressores e oprimidos, entre exploradores e explorados. Aqui ela passa pela direção social do conhecimento. É outra coisa. Sabe por que ela passa por aí? Porque essa instância aqui tem particularidade. A particularidade dela, o que é? É a preservação, revisão e ampliação do estoque de conhecimentos. Neguinho, das grandes empresas, quer eleição direta mesmo para reitor. Porque tem que prometer um bocado de coisa para as várias corporações que operam aqui dentro, depois não tem dinheiro, aí transforma a universidade num balcão de projeto. E quem é que compra projeto da universidade? É o português ali da esquina que vende bacalhau? Não. É a Ródia, é a Shell, é a Telemar. E aí está a garotada toda satisfeita. Elegemos o reitor diretamente. A luta aqui passa pela direção social do conhecimento. Logo, a luta de classes aqui passa por condutos que não são os daqui. E nessa coisa aqui chamada família? Passa ou não passa a luta de classe? Claro que passa. Ela é constitutiva das famílias. Eu sempre digo em todos os cursos que eu dou, façam uma análise no lugar onde vocês vivem do entrelaçamento das famílias. Eu, numa palestra que fiz aqui, repetia aquele troço do Tancredo Neves em 85. Né? Às beiras do colégio eleitoral, seus assessores preocupadíssimos com o que ia acontecer, e o Tancredo tranquilão. Ministro, o que está acontecendo é o seguinte, das 50 famílias que controlam o Brasil, 30 estão comigo. É isso mesmo. Sabe onde é que passa a luta de classe aqui, ó? Na constituição da família. Aqui em Recife eu não sei, porque eu conheço muito oligarca e aristocrata nordestino que transita por espaços democráticos. Mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a minha filha, eu tenho uma filha de 27 anos, belíssima. Freud também explica isso, não é? Minha filha não tem a menor chance de casar com os filhos do Antônio Hermílio de Moraes. Sabe por quê? Porque os espaços urbano-físicos que ela frequenta não são os deles. O lazer dela não é o deles. Esses caras são os inencontráveis, como diria Lefebvre. Estão hoje em São Paulo, fim de semana estão em Ubatuba, no outro fim de semana estão em Nova York, no outro estão em Cannes. O padrão de socialização deles é outro. Então, a luta começa antes, mas se por acaso, eu até gostaria para minha velhice empobrecida de professor universitário, se por acaso minha filha se casasse com um deles, ia ser com separação de bens. Se o amor fosse muito, seria com separação parcial de bens. Mas ainda que isso acontecesse, naquele inevitável momento em que um dos dois é remetido à adorável congregação de São Cornélio, né? Todo casamento tem a congregação de São Cornélio. Se alguém descobre o que acontece, vocês não viram, não tem? Claro que tem, ué. O que acontece? Sabe o que acontece? Ele vai botar um detetive particular que vai filmar a entrada no motel, a saída no motel, o gravador, se possível vai fazer um flagrante, sabe para quê? Não é só para ficar com o chuchu, não. É para manter a guarda dos filhos. Porque é por aí que passa a socialização básica. Agora, quando não é assim, 2 processos. Um já julgado, portanto não estou cometendo nenhuma indiscrição, e outro ainda em processo de julgamento. Alguém em casa deve ter uma geladeira prosdóximo. Hã? A da minha casa é prosdóximo. A família paranaense conhecida, né, de uma pequena metalurgia que se transformou, hoje foi comprada, como tudo, porque esse país está vendido a leilão aí, não é? Foi comprada pela Electrolux. Era uma refrigeração Paraná, Refripar, de uma família muito tradicional de Curitiba, os prosdóximos. Aquela gente que começa com uma pequena metalurgia, onde ainda há trabalho pessoal investido do capitalista,
vai crescendo, separa a propriedade da posse e vira uma grande empresa. 30 anos depois, o cara olhou para aquela senhora trabalhar com ele, mas viu que ela estava com varize, não é? Estava gorda, feia, que não havia plástica ou botox que resolvesse. Foi andar com nota de 30 anos, mas tem que ir para separar. E aí a coisa vai para o fórum. Sua Excelência não quer dar nada à mulher. A outra quer 500 milhões. E fica esse espetáculo maravilhoso aí, em asta pública, de toda a sujeira familiar da grande burguesia aparecendo. O outro caso, conhecidíssimo, é o do senhor Johnny Saad. O cara chama João mesmo, mas como ele é Saad, contraparente do Adhemar de Barros, a Rede Bandeirantes, né? Não sei se vocês sabem, todo mundo diz que o Adhemar de Barros é ladrão. Aliás, ele mesmo dizia, rouba, mas faz. Agora, o genro dele, o João José Saad, ou João Jorge Saad, morreu há pouco tempo como benemérito da telecomunicação brasileira. Quer dizer, o sogro é ladrão, mas ele construiu lá, no Morumbi, os seus estudos. Ele é um homem honrado e certíssimo. Deve ser, eu suponho. Não tenho prova nenhuma em contrário. O filho dele casou-se com uma perrapada e está há 4 anos brigando no Fórum de Pinheiros. Passa por aí a partilha da propriedade. Mas é óbvio que a luta de classe aqui, ó, porque essa é uma instância de socialização, onde o meio homogêneo é o tal afeto, aquilo que a gente chama de amor e outras coisas iguais, ela não passa do mesmo jeito que passa aqui e ali. Aqui, ó, passa o controle da socialização dos filhos e o caminho da herança. Se eu não levar em conta particularidade disso aqui, eu acho que a luta de classe passa do mesmo jeito do conjunto da sociedade. É evidente que Marx não tem nada a ver com isso. Aqui, ó, o que comanda a forma pela qual a luta de classes atravessa as várias instâncias, as várias estruturas, as várias esferas, é o sistema de mediações dominante. Se o sistema de mediações é diferente, é óbvio que a forma e o impacto das lutas de classe não são os mesmos. Quem é que decide isso? Ninguém decide, não está escrito. Tem que estudar, tem que pesquisar. Tem que encontrar as categorias, ou seja, os traços constitutivos do fenômeno social real.